Graça e paz. Dando continuidade ao estudo do breve catecismo de Westminster, estudaremos hoje a questão de número 28. Questão de número 28 que diz assim: em que consiste a exaltação de Cristo? E a resposta: a exaltação de Cristo consiste em sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, em sua ascensão ao céu, em estar sentado à mão direita de Deus Pai e em vir para julgar o mundo no último dia. Se na questão anterior, na questão 27, nós estudamos os aspectos, as características da humilhação de Cristo, agora estudamos o que diz respeito à sua exaltação. Algumas coisas já importantes para destacarmos aqui na resposta a esta questão: a ressurreição, ascensão, o tomar um lugar no trono, à direita de Deus Pai, e em vir para julgar os povos, para julgar a todos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo alguns textos que nos ajudarão em cada um desses aspectos da exaltação do nosso Senhor Jesus. E o primeiro deles diz respeito à sua ressurreição, que ele ressuscitou dos mortos. O primeiro texto que nós vamos ver é o texto que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós leremos dois versículos, o verso 3 e o verso 4 desta carta. Acompanhe comigo a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É um relato, obviamente, que todos nós conhecemos, o relato dos Evangelhos. Mas o que é importante nós destacarmos aqui desse aspecto da sua exaltação, da sua ressurreição dos mortos: a morte não pôde deter o nosso Senhor, a morte não deteve o nosso Redentor. E é muito importante isso, porque se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, nossa fé seria vã, tudo teria terminado ali após a sua crucificação. Não, o Senhor venceu a morte, venceu o nosso último e mais terrível adversário para nos dar vitória nele no dia final. E isso também é um motivo de grande alegria para os cristãos, para aqueles que realmente creem no Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Isso faz parte do caráter da sua exaltação e também nos traz a certeza da vitória final. Outro aspecto da exaltação do nosso Senhor Jesus, a sua ascensão aos céus. Como nós vimos em toda a vida do nosso Senhor Jesus, ela foi cercada sempre pelo extraordinário, desde o seu nascimento milagroso, virginal, toda a sua vida conduzida na presença do Senhor, sendo fiel até a morte, sem pecado, aquele que teve a vida que todos nós deveríamos, mas definitivamente não poderíamos ter senão nele. Então, a sua ascensão aos céus está ali em Lucas. Vamos ver o texto de Lucas, capítulo 24. Também dois versículos do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, os versos 50 e 51. Diz assim a palavra do Senhor: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para os céus. Também nesse momento, ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e depois no momento de se despedir, foi um momento também muito sublime, um momento muito especial, em que eles puderam ver o Senhor Jesus subindo aos céus em glória. Então faz parte também desse aspecto da glorificação do nosso Senhor Jesus, a sua ascensão milagrosa aos céus. Terceiro aspecto importantíssimo da glorificação do nosso Senhor Jesus está relacionado ao lugar em que ele ocupou a partir do momento da sua ascensão. Está assentado à destra, à direita de Deus Pai. Um outro texto de Paulo aqui, do apóstolo Paulo, na sua carta aos irmãos da igreja de Éfeso, Efésios 1. Efésios 1, nós leremos dois versículos, verso 20 e 21. Efésios 1, 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Verso 21, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
Então, ele ocupa ou passa a ocupar um lugar de glória, um lugar de destaque à direita de Deus Pai, acima de tudo, acima de todos, como a gente pode ver aqui, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Recebe um nome e tem um nome incomparável, né? E um paralelo aqui, obviamente, é o que Paulo mesmo escreve logo mais à frente aos Filipenses, quando ele diz, né, um nome diante do qual todo o joelho se dobrará. E eu costumo dizer sempre algo bastante importante para nós termos em mente. A expectativa para o ímpio aqui ela é terrível, porque segundo o relato da palavra do Senhor, o ímpio está destinado ao inferno e ele vai para lá dando glórias ao Senhor pelo seu justo julgamento, por sua justa condenação. É uma expectativa terrível. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse quarto aspecto da glorificação, que diz respeito a que Jesus virá julgar o mundo no último dia. Mas um texto agora lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17, esse último aspecto aqui da resposta à pergunta 28 sobre a exaltação de nosso Senhor Jesus, ele virá para julgar o mundo no último dia. Atos 17, verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. É algo importante ressaltarmos aqui. Neste dia não haverá uma segunda instância, nesse dia do julgamento está referido aqui, ou apelação, ou embargo, ou qualquer coisa desse tipo. O tempo é agora. Algo para nós refletirmos também aqui, e uma expressão muito importante para nós, na segunda parte do versículo, por meio de um varão que destinou e acreditou, como a gente muitas vezes vê no cartório, né? O referido é verdade e dou fé. É como se Deus realmente dizendo assim, e como de fato disse, inclusive no batismo de Jesus, este é meu filho amado em quem tenho prazer. E o convite para nós aqui, ou mais do que isso, aquilo que é nos dado aqui, o vocativo para nós, é que nós creiamos nele e o aceitemos como nosso Senhor e Salvador. À luz da palavra do Senhor, nós não podemos nos deixar enganar com promessas de salvação para todos, indistintamente, o que comumente a gente chama de universalismo. A nossa salvação está em Jesus, só nele, em crer nele como nosso Salvador, único e suficiente, como nosso Senhor, o Filho de Deus exaltado, como a gente acabou de ver aqui na resposta à pergunta 28. Que nós possamos viver nessa certeza, que nós possamos anunciar essa verdade, a verdade de que só há salvação no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, aquele que é exaltado, aquele que venceu a morte. Deus nos abençoe.